Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para o Midrash da Parashá Ki-Sá e temos muitas informações desta Parashá. Vamos lá? Hashem diz a Moshe para contar Bnei Israel. Hashem instruiu a Moshe: se você quiser saber quantos judeus há, não os conte. Pois, à medida que cada judeu é contado, Satã, o anjo mau, aponta seus pecados e reclama para mim. Hashem, puna este judeu por seus pecados. Portanto, use uma maneira diferente para saber o número de judeus. Recolha de cada pessoa uma moeda. E então, conte as moedas. Hashem disse a Moshe para contar os judeus antes de eles começarem a construir o Mishkan, depois do pecado do bezerro de ouro. Hashem instruiu Moshe: deixe que cada homem judeu, a partir dos 20 anos, passe diante de você e entregue uma moeda de prata pesando meio shekel. Então, conte as moedas de meio shekel para saber quantos judeus existem. Use as moedas de prata provenientes da contagem para o Mishkan. Derreta-as e molde a prata em 100 adanim, em caixes basais, para sustentar as vigas e os pilares de madeira do Mishkan. Hashem mostrou a Moshe uma moeda de meio shekel de fogo tirada de sob seu trono celestial e lhe disse: esta é a moeda que Bnei Israel deverá dar para a contagem. Mais tarde, na época do Beit HaMikdash, cada judeu tinha que dar uma moeda de meio shekel uma vez por ano aos cofres do Beit HaMikdash. Essas moedas eram usadas para comprar animais para os Korbanot, Sibur, sacrifícios para toda a comunidade. E o Midrash nos conta sobre a leitura da Parashá Shekalim. Quando Hashem falou a Moshe sobre a mitzvah de que cada judeu deve dar uma moeda para o Beit HaMikdash uma vez por ano, Moshe comentou com tristeza: é verdade que, enquanto o Beit HaMikdash existir, os judeus cumprirão esta mitzvah exatamente como eu lhes ensinei, mas o que acontecerá depois que o Beit HaMikdash for destruído? Os judeus não mais darão moedas de meio shekel e meu nome não será mais mencionado em ligação com esta mitzvah? Hashem consolou Moshe: não é como você pensa, Moshe. Mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, os judeus lerão em seus Batei Knesiot, sinagogas, a Parashá sobre a doação das moedas de meio shekel. Sempre que eles lerem essa Parashá, eu considerarei como se você, Moshe, estivesse lá, contando Bnei Israel. A Parashá sobre a mitzvah de dar moedas de meio shekel é chamada de Parashat Shekalim. Além de ela ser lida na Parashá desta semana, ela também é lida na sinagoga todos os anos no Shabat antes de Rosh Chodesh Adar, após a Parashá da semana. Ela é uma das 4 parashiot especiais que são lidas todos os anos antes de Pesach, no final do mês de Shevat e nos meses de Adar e Nissan. Kior, Hashem ordenou fazer uma pia lavatória para o Mishkan. Em Parashat Terumá, você ouviu sobre o Aron, o Shulchan e a Menorá. Agora Hashem disse a Moshe para fazer mais um objeto, um Kior, uma pia. O Kior tinha torneiras de onde os Koanim despejavam água sobre suas mãos e pés antes de começar sua avodá. O Kior ficava no pátio do Mishkan, próximo ao Mishbeach. Os Koanim se lavavam antes de ir para o Mishbeach oferecer os Korbanot. Por que Hashem ordenou aos Koanim lavar suas mãos e pés antes da avodá? Poderíamos responder que Hashem queria se certificar de que as mãos e os pés deles estivessem limpos. Esta é uma explicação verdadeira, mas há também uma razão mais profunda para a ordem de Hashem. Ao despejar água de uma pia sagrada sobre suas mãos e pés, as mãos e os pés dos Koanim se tornavam sagrados. Nossos Rahamim sábios também estabeleceram uma lei que, antes de comer pão, cada judeu deve fazer Netilat Yadayim, verter água sobre suas mãos.
Quão importante é este din? Você poderá ver sua importância através da seguinte representação. Cena 1. O homem que não lavou suas mãos. Isto aconteceu em Eretz Israel, na época da perseguição romana aos judeus, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. Um proclamador romano está de pé sobre uma plataforma e vários judeus estão reunidos à sua volta. O proclamador romano, lendo um pergaminho, nosso benevolente imperador, que ele seja próspero e tenha vida longa, decretou a pena de morte para qualquer membro da nação judia que seja pego estudando ou ensinando do livro ao qual eles chamam de Torá. A mesma penalidade foi decretada pelo nosso bondoso imperador para todo membro da nação judia que for encontrado praticando qualquer ritual religioso, tal como guardar o dia do Shabat e das festas, circuncidar seus filhos ou se abster de ingerir certos alimentos proibidos pela Torá deles. A partir de hoje, guardas romanos estarão espalhados por toda a terra da Judéia para assegurar que todos os judeus seguirão lealmente as ordens do Sagrado Império Romano. Este decreto leva o selo de nosso benevolente imperador. O proclamador desce da plataforma. Os judeus se dispersam em silêncio, suas faces demonstrando quão tristes eles estavam. 2 meninos judeus conversam entre si. Nehemia, sussurrando: que decreto terrível! Você acha que nossos irmãos judeus obedecerão? Riá, sussurrando de volta: nossos Rahamim com certeza não deixarão de estudar e ensinar a Torá. É assim como todos os judeus fiéis. Mas devemos tomar cuidado para não sermos pegos, pois os romanos são impiedosos. Nem mesmo a pena de morte nos forçará a abandonar nossa sagrada Torá. Cena 2. Em uma hospedaria, em uma pequena cidade em Eretz Israel, Shimon, o proprietário de um restaurante, está de pé na cozinha conversando com Yossi, um rapaz que é seu garçom e ajudante. Yossi diz em voz baixa: Shimon, você deve fechar seu restaurante. Os guardas romanos logo descobrirão que você não está servindo carne de porco e nem outras comidas não kasher. Eles acusarão você de guardar a Torá e você sabe o que acontecerá então. Em todas as cidades, estes amaldiçoados romanos já prepararam pilhas de lenha para queimar os judeus. Shimon, falando baixinho: tem um plano diferente. Veja o que há nesta sacola. Então ele pega a sacola. Yossi, isso parece pés de porco. Pelo amor de Deus, Shimon, não me diga que você servirá carne não kasher para os judeus que vierem ao seu restaurante? Shimon, é claro que não, seu tolo. Eu servirei isso somente para os não-judeus. Eu manterei esta comida em panelas separadas e a servirei a todo romano que entre no restaurante. Yossi diz: mas como você saberá quem é judeu? Nos dias de hoje, com guardas romanos em todos os lugares, cada judeu tenta não mostrar que é judeu. Shimon diz: Yossi, me escute, você é um rapaz inteligente e agora, além de ser garçom, você também agirá como detetive. Seu trabalho será descobrir quais clientes são judeus e quais não são. Sirva sempre pão em primeiro lugar, então observe o cliente. Se ele lavar suas mãos para Netilat Yadai e recitar a berahá sobre o pão, você saberá que ele é judeu, e então lhe servirá a carne kasher. Um romano provavelmente não se dará o trabalho de lavar suas mãos, e mesmo que o faça, ele não recitará uma brahá. Então, você lhe servirá a carne dos pés de porco. Cena 3. No dia seguinte, 2 soldados romanos, Június e Octávios, param na frente do restaurante. Június, que cheiro delicioso, vamos entrar para comer aqui. Octávios, estou faminto como um lobo. Június, eu também. Eles entram e se sentam. Ei, garçom, sirva-nos sua melhor carne e seu melhor vinho. Nós somos clientes que pagam bem. Yossi lhe serve uma bandeja de pão e observa enquanto eles devoram todo o pão e ele vai para a cozinha. 2 porções de pé de porco frito. Yossi serve a carne e o vinho. Os soldados romanos comem e bebem animadamente. Outro cliente entra e Yossi lhe serve pão.
O cliente vai para o fundo do salão para lavar suas mãos e dizer uma brahá. Yossi vai para a cozinha. Uma porção de carne kasher. Os soldados romanos pagam e saem, e entra outro cliente. Ele morde um pedaço de pão sem lavar as mãos ou dizer abrahá. Yossi vai para a cozinha. Uma porção de pés de porco. E o cliente termina sua refeição e ele chama Yossi. Ei, aqui, garçom, eu já terminei. Quanto devo? Yossi, 7 moedas de ouro. E o cliente, você ficou maluco? Esta é a 5ª vez que venho a este restaurante e você nunca me cobrou mais do que 3 ou 4 moedas de ouro. Eu comi apenas pão, carne e vegetais. Yossi, mas, senhor, servimos hoje para você uma carne muito cara? O cliente disse, o que pode custar tanto dinheiro assim? E ele disse, você comeu pés de porco fritos. O cliente, quase desmaiando, olha cuidadosamente em volta para se certificar de que todos os outros clientes já saíram e então sussurra. Para mim você serviu pés de porco? Como se atreveu? Você não sabe que sou judeu? Yossi disse para ele, mas como poderia saber que você era judeu? Um judeu come sem dizer uma brahá? Um judeu come sem fazer netilat yadai? Você se comportou como um goi, então achei que você fosse um goi. E o cliente paga então as 7 moedas com as mãos tremendo, sai do restaurante, ainda tonto, falando consigo mesmo. Pés de porco fritos para mim. Eu comi pés de porco. Nunca, nunca mais em minha vida comerei pão novamente sem lavar primeiro as minhas mãos. Fim dos Atos. Voltando a Paraxá. Moshe prepara o shemen hamishra, azeite para a unção. Hashem ordena a Moshe, depois de construir o Mishkan, derrame shemen hamishra, azeite especial, em todos os objetos do Mishkan e sobre as cabeças dos Koanim. Desta forma, os Koanim e o Mishkan tornar-se-ão sagrados. Hashem disse a Moshe, como preparar o shemen hamishra? Pegue 4 especiarias. Hashem disse a Moshe seus nomes. Uma delas era canela. Passe-as exatamente como eu digo. Coloque-as na água, misture-as com azeite de oliva. A garrafa de Shemen Hamishra que Moshe preparou durava e durava miraculosamente. Ela foi usada por cerca de 750 anos, antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash. O rei Oshiah escondeu a garrafa. Mashiach a trará de volta para nós. Moshe prepara o Ketoret, incenso para queimar o Mishbeach, a Ketoret. Hashem ordenou a Moshe, prepare uma mistura de especiarias usando 11 especiarias. Hashem disse seus nomes a Moshe, amasse-as e misture-as. Esse incenso, o Ketoret, será queimado no Mishbeach, a Ketoret, o altar para o incenso, todos os dias. O Ketoret queimando exalava um aroma delicioso. Era algo além deste mundo. Um judeu poderia pensar, farei a mesma mistura de especiarias e queimarei em minha própria casa para que eu e minha família desfrutemos deste cheiro maravilhoso. A Torá, no entanto, proíbe isto. O Ketoret era sagrado, só podia ser preparado para o Mishkan e para o Beit HaMikdash. Da mesma forma, é proibido a um judeu preparar Shemen Hamishra, o azeite para a unção, para uso próprio. Ele só pode ser usado para os propósitos ordenados por Hashem. Hashem escolhe Betsalel e Aholiab para construir o Mishkan. Hashem disse a Moshe, talvez você esteja preocupado sobre onde encontrará trabalhadores habilidosos para construírem os objetos do Mishkan, mas você não precisa procurar artesãos, pois eu escolhi Betsalel da tribo de Yehudá para realizar o trabalho. Ele tem apenas 13 anos, mas eu lhe concedi conhecimento, habilidade para construir todo o Mishkan. Ele sabe carpintaria, ele sabe fixar pedras preciosas em suas molduras, ele sabe como trabalhar com ouro, prata e cobre. Hashem deu a Betsalel uma quantidade excepcional de grandes habilidades,
Pode ser que você conheça alguém que seja um excelente carpinteiro, mas se você lhe pedir para fazer um colar de prata, ele responderá: Este não é meu ramo. Procure um ourives que trabalhe com prata. Da mesma forma, se você pedir a um ourives que trabalhe com ouro ou prata para fazer um trabalho de carpintaria ou cortar pedras, ele explicará que é especialista somente em fazer joias. Para outro tipo de trabalho, você terá que procurar um especialista naquela área. E se você conhece um homem habilidoso que é pau para toda obra, geralmente ele não domina com perfeição nenhuma tarefa. Betsalel era único, porque Hashem lhe concedeu perfeição em todas as habilidades necessárias para construir os objetos do Mishkan. Ele era perfeito no trabalho, com joias finas, com modelos complicados em prata e ouro, era igualmente perfeito em talhar madeira e pedra. Normalmente, se um artista recebe um pedido para fazer algo que ele nunca fez antes, ele primeiramente tentará fazer um esboço, um projeto ou um modelo. Betsalel, no entanto, não precisava primeiro fazer um modelo ou um esboço. Ele era capaz de fazer o objeto final imediatamente. Além disso, Hashem deu a Betsalel Ruach HaKodesh. Com o Ruach HaKodesh que pairava sobre ele, Betsalel conseguia entender o significado profundo de cada objeto que ele fazia. Hashem informou a Moshe: Eu também escolhi um ajudante para Betsalel, é Aholiab, da tribo de Dan, e ambos, Betsalel e Aholiab, poderão designar tarefas para todo homem e mulher que quiser ajudar na construção do Mishkan. Hashem adverte Moshe que os judeus não podem violar o Shabat para construir o Mishkan. Hashem advertiu Moshe: os judeus podem pensar que a construção do Mishkan é uma mitzvah tão importante que eles devem prosseguir com sua construção até mesmo no Shabat. No entanto, isto é proibido. Avise-os que qualquer melahá, trabalho, necessária para a construção do Mishkan, não pode ser feita no Shabat. Os judeus devem guardar o Shabat como um dia sagrado e se abster de trabalhar nele, agora e para sempre. O dia do Shabat é um sinal entre mim e Bnei Israel de que eles são meu povo. A mitzvah do Shabat é tão importante que, se todos os judeus do mundo cumprissem 2 Shabatot com todos os dinim apropriados, Mashiach chegaria imediatamente. Moshe recebe 2 Luhot, tábuas. Depois de Matan Torá, Moshe permaneceu no topo do Har Sinai por 40 dias. Ao final do 40º dia, Hashem deu a Moshe 2 Luhot maravilhosas, feitas de pedra de safira que ele tirou debaixo do seu trono celestial. As 2 Luhot tinham o mesmo tamanho, 6 tefahim de altura, 61 centímetros, e 6 tefahim de largura, e 3 tefahim de espessura. Nas Luhot estavam gravados os 10 mandamentos. Embora elas fossem muito pesadas, Moshe conseguiu segurar ambas as Luhot em uma mão. Milagrosamente, ele não sentiu seu peso. Hashem disse a Moshe: Dê essas Luhot a Bnei Israel. Elas são um presente meu, um sinal do pacto que eu fiz com Bnei Israel no Har Sinai. Moshe pegou as Luhot, mas ele nunca as leu a Bnei Israel, pois coisas terríveis aconteceram no acampamento judaico enquanto Moshe esteve longe do povo. Os judeus pedem a Aharon que faça uma imagem. Moshe havia dito aos judeus que ele retornaria do Har Sinai ao final de 40 dias. De acordo com o entendimento do povo sobre suas palavras, 40 dias já havia se passado e ele não tinha voltado. As pessoas começaram a ficar muito preocupadas. Onde está Moshe? Elas pensavam. Será que aconteceu algo com ele? Será que ele ainda está vivo? Ele não levou nenhuma comida com ele, nenhum man caiu no Har Sinai? Satã, o anjo mau, fez a sua tarefa ajudando a tornar as coisas mais difíceis para os judeus. Para confundi-los, ele fez um caixão aparecer no céu. Quando os judeus olharam para cima, eles viram algo que parecia com Moshe morto dentro de um caixão. O Satã trouxe escuridão e confusão para o acampamento judaico e o povo ficou triste e amedrontado. Como continuaremos a viajar pelo deserto sem nosso líder Moshe?
temeu o povo: quem será nosso guia? Entre Bnei Israel estavam os Erev-Rav, os egípcios que haviam saído do Egito junto com Bnei Israel. Embora os Erev-Rav tivessem se convertido ao judaísmo em seus corações, eles ainda queriam servir a ídolos como sempre fizeram no Egito. Agora os Erev-Rav persuadiram Bnei Israel a cometer um pecado terrível. Eles gritaram: Moshe desapareceu, precisamos de outro guia. Mas não há uma pessoa tão sagrada como Moshe? Então façamos uma imagem para ficar no lugar de Moshe. Os Erev-Rav pretendiam servir a imagem como a um ídolo, mas quando Bnei Israel ouviu os Erev-Rav sugerirem uma imagem, eles acharam que esta era uma boa ideia. A maioria de Bnei Israel não pretendia usar a imagem como ídolo. Eles acharam que a Shekhinah de Hashem repousaria sobre a imagem e a imagem os ajudaria a se manterem próximos a Hashem. Assim como Moshe sempre os aproximava de Hashem. Mas, é claro que isto era um erro. Nos 10 mandamentos, Hashem nos disse: vocês não terão nenhuma imagem, mesmo se sua intenção for Leshem Shamayim, ou seja, com o propósito de servir a Hashem. Hur, que era o filho de Miriam e sobrinho de Moshe e de Aharon, se levantou e gritou: povo ingrato, que não ouve Hashem, só porque Moshe não está aqui vocês querem fazer uma imagem? Ele certamente voltará, mas, mesmo que não volte, vocês não têm permissão para fazer uma imagem. Enquanto eu estiver aqui, não deixarei que façam isso. O povo ficou muito agitado ao escutar as palavras de Hur. Alguns começaram a lutar com Hur e, finalmente, o mataram. Hashem disse: Hur, você deu a sua vida por Kiddush Hashem, para me honrar. Você merece uma grande recompensa por isto. Seus filhos tornar-se-ão grandes homens e príncipes entre o povo judeu. E assim aconteceu. O neto de Hur, Betsalel, foi escolhido para construir o Mishkan, e os descendentes posteriores de Hur foram o rei Davi e os outros reis da família de Davi. Neste meio tempo, os Erev-Rav se reuniram ao redor de Aharon e lhe disseram para fazer uma imagem. Aharon estava em uma situação muito difícil. Se ele dissesse, não posso permitir isso, tal como Hur fez, alguns dos homens mais violentos entre o povo o matariam também, e então Hashem ficaria tão nervoso com os judeus que ele poderia nunca mais perdoá-los. Ou, se Aharon se recusasse, os Erev-Rav fariam a imagem sozinhos e, a partir do momento em que Aharon não estivesse mais no controle, as coisas certamente piorariam. Assim Aharon decidiu: não tenho outra escolha. O melhor a fazer será concordar. Mas eu serei muito, muito vagaroso em fazer a imagem. Espero que Moshe esteja de volta antes que eu a complete. O bezerro de ouro. Aharon disse aos homens judeus: eu farei uma imagem para vocês, mas preciso de muito, muito ouro para isso. Peçam às suas esposas e filhos que entreguem seus brincos e ornamentos de ouro. Nós juntaremos todos eles e os derreteremos para fazer a imagem. Aharon ergueu seus olhos para Hashem e rezou: o Senhor, Hashem, conhece meus pensamentos. Só concordei em fazer esta imagem porque não vejo outra saída. Aharon esperava que as mulheres e crianças não quisessem entregar suas joias e seus maridos teriam de argumentar com elas por muito tempo. Tempo suficiente para que Moshe retornasse. Mas o plano de Aharon não deu certo. Quando as mulheres judias ouviram que seus maridos queriam suas joias de ouro para fazer uma imagem, elas se recusaram a cooperar. Não vamos dar nossas joias por motivo errado. Elas disseram: Hashem nos proibiu de fazer uma imagem. Quando os maridos ouviram isso, eles tiraram seus próprios brincos e os entregaram para Aharon. Naquela época, os homens também usavam brincos. Pobre Aharon! Para sua decepção, rapidamente milhares de peças de ouro apareceram de todos os lados. Que coisa! O ouro foi recolhido rápido demais. Somente uma tribo inteira não deu seu ouro: a tribo de Levi. Nenhum único homem da tribo de Levi foi persuadido a doar qualquer ouro ou joia para fazer uma imagem. Entre as demais tribos, os Tzadikim também se recusaram a doar qualquer ouro.
Aharon juntou todo o ouro e jogou-o no fogo para derreter. Então, ele pegou uma ferramenta para moldar uma imagem. Agora os mágicos egípcios se puseram a trabalhar. Com sua mágica, eles fizeram a imagem de um bezerro, e o Satã, o anjo mau, ajudou também. Ele deu ao bezerro de ouro o poder de se mexer, balir, que é emitir aqueles sons característicos de bezerros e ovelhas. Os Erev e Rav estavam muito felizes que seu plano dera certo. Eles exclamaram: Este bezerro tem poderes especiais. Vamos adorá-lo. Bnei Israel não concordou que o bezerro fosse um ídolo, mas a maioria deles achava que ele era um objeto sagrado, onde a Shekhinah de Hashem repousava. Quando Aharon viu quão confuso o povo estava, ele criou outro plano para ganhar tempo até a volta de Moshe. Moshe certamente conseguiria corrigir o povo. Aharon disse: Eu construirei um Mishbeach onde poderemos oferecer sacrifícios. Amanhã faremos uma grande celebração para Hashem. Aharon esperava que no dia seguinte Moshe já estivesse de volta, mas na manhã seguinte era a manhã do 10º dia, dia de Tamuz. Os Erev Rav se levantaram bem cedo. O Yetzer Hará os apressou a acordarem cedo porque queria que eles pecassem. A comemoração começou. Aharon queria que fosse uma comemoração para Hashem, mas os Erev Rav começaram a cantar, dançar, oferecer sacrifícios para o bezerro de ouro. Eles convenceram alguns judeus a fazerem o mesmo. E isso nos leva a uma parábola. As servas que tinham ciúmes de sua ama. Um homem rico se casou com uma bela mulher. Ele tinha uma mansão muito grande e empregava várias servas para cuidarem das diversas tarefas da casa e do jardim. As servas sentiam um imenso ciúme de sua ama. Cada uma delas desejava ser ela mesma a dona da mansão. E assim elas sussurravam e faziam planos dia e noite de como dar ao patrão um relatório maldoso sobre sua esposa. Então, com certeza, ele se divorciaria dela e uma delas poderia ser a nova senhora da casa. No entanto, o comportamento da esposa era impecável. Ela sempre estava bem vestida e sempre era gentil e atenciosa para com seu marido. As servas não encontravam nenhuma falha nela, nenhuma razão para falar contra ela. Certo dia, aconteceu. O patrão havia acabado de regressar de uma viagem e estava ansioso por ver sua esposa. Quando ele entrou na casa, sua esposa estava no jardim, debruçada sobre uma pequena flor que ela estava tentando arrancar do solo. O marido estendeu sua mão para cumprimentar sua esposa, mas rapidamente a recolheu de volta. As mãos que sua esposa lhe estendeu estavam cobertas de lama. Elas ficaram sujas enquanto ela tentava desenterrar a flor. A face do marido tornou-se sombria. Era óbvio que ele estava zangado. Sem nenhuma palavra, ele entrou de volta em casa. Isto era o que as servas haviam esperado tanto. Depois que seu patrão descansou da viagem, elas entraram com reverência e anunciaram com satisfação: Nosso mestre deve divorciar-se de sua esposa? Por quê? Perguntou o patrão. Bem, responderam as servas, nós notamos quão zangado o senhor ficou esta manhã por causa das mãos sujas dela. O patrão entendeu por que as servas estavam tão ansiosas que ele se divorciasse de sua esposa. Ele sorriu. Suas tolas, ele disse, vocês acham que alguma de vocês é melhor do que minha esposa? É verdade, suas mãos estavam sujas de manhã, mas normalmente ela sempre se certifica de estar limpa e arrumada. Vocês, no entanto, estão sempre cavando no jardim, limpando os meus estábulos e fazendo outras tarefas que as deixam enegrecidas e sujas. Vocês nunca estão limpas. Como então ousam pensar que poderiam tomar o lugar de minha esposa? Vamos à chave para esta parábola. A Torá nos conta que aconteceu uma vez que, durante a liderança de Moshe, a nação judia fez uma imagem. E mesmo assim foram os Erev Rav, os convertidos egípcios, que começaram com tudo, e foram os mesmos Erev Rav que se curvaram para o bezerro e o idolatraram. Mas os não-judeus gostam de citar esta história na Torá para provar que os judeus não são bons.
No entanto, nenhuma nação não judaica tem o direito de repreender Bnei Israel, pois estas nações são todas muito, muito piores. Na época de Moshe, todas as nações não judaicas serviam a diversos ídolos todos os dias de sua vida. Mais tarde, os romanos, os gregos, inventaram vários tipos de deuses imaginários, um mais tolo que o outro, que eles diziam guerrear uns contra os outros e também governar sobre diferentes partes da natureza. O propósito destes ídolos era para as pessoas sentirem que não deviam servir a Shem, nem se sentir obrigadas a cumprir suas mitzvot. Hoje, a idolatria mudou de imagens para um novo tipo de religião. Os não-judeus acreditam e ensinam que a terra, incluindo tudo que há nela, seres humanos, animais e plantas, se criou sozinha. Isto é tão falso e perverso quanto a idolatria de imagens de antigamente. Somente nós, judeus, nos agarramos à verdade, que Hashem, sozinho, criou e governa o mundo. O fato de a Torá nos contar abertamente sobre o grande pecado do povo judeu, o bezerro de ouro, mostra a todos que, em geral, eles eram todos de Tzadkim. Moshe reza pelo povo judeu. Enquanto os judeus faziam o bezerro de ouro, Moshe estava no topo do Har Sinai e Hashem lhe dava as luhot para que ele levasse a Bnei Israel. Hashem disse a Moshe: volte para o povo. Um pecado terrível aconteceu apenas 40 dias depois de os judeus terem dito Naaseh Venishmar, no Har Sinai. Os Erev Rav convenceram Bnei Israel a fazer um bezerro de ouro e eles se curvaram para ele. Estou muito zangado. Eu destruirei todos os judeus e farei você, Moshe, o pai de um novo povo judeu. Outra pessoa se sentiria orgulhosa e feliz ao ouvir que Hashem lhe escolhera como patriarca de uma nova nação judaica. Mas não Moshe. Moshe nunca pensava em si mesmo. Ele amava o povo judeu mais do que a si próprio, e assim ele rezou com toda a sua força para salvar o povo judeu da destruição. Por favor, Hashem, pediu Moshe, não fique tão zangado com seu povo. Se o Senhor destruir os egípcios dirão, nós estávamos certos. Nós sempre dissemos que Hashem não conseguiria manter o povo vivo em um deserto solitário e amedrontador, onde não há comida nem bebida. Nós sabíamos desde o começo que todos morreriam ali. Como Hashem viu que ele não conseguiria manter os judeus vivos e levá-los para Eretz Israel, ele matou todos eles no deserto. Que Hilu Hashem terrível seria isso! Todas as nações acreditariam que o Senhor Hashem não é poderoso o suficiente para levar os judeus para Eretz Israel, e que foi por isso que o Senhor os destruiu. Não deixe que as nações digam isto. Além do mais, mesmo que os judeus tenham pecado, eles não merecem viver pelos erros de seus patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. O Senhor Hashem prometeu aos nossos patriarcas que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas. Eu sei que os judeus transgrediram um dos 10 mandamentos ao fazer uma imagem, mas lembre-se que o Senhor testou Abraham com 10 testes e ele passou em todos eles. Assim, deixe que o mérito de Abraham proteja os judeus agora, e se o Senhor acha que o povo judeu merece ser queimado por seu pecado, lembre-se que Abraham estava pronto para se deixar queimar em Ur-Kasdim para santificar o seu nome. Assim, salve os judeus de serem queimados pelos erros de Abraham. Se o Senhor acha que o povo judeu merece ser morto pela espada, lembre-se dos erros de Yitzhak. Yitzhak permitiu que seu pai o amarrasse no Mishbeach, no Har Amoriá, e estava pronto para ser morto com uma faca. Assim faça com que o mérito de Yitzhak salve os judeus. E se o Senhor quiser punir o povo judeu fazendo com que vagueie em terras estranhas, lembre-se dos erros de seu patriarca Yaakov, o Tzadik, que vagueou para Padã Aram e para o Egito. Poupe os judeus do castigo pelos erros de Yaakov. Moshe rezou muitas tefilot. Finalmente Hashem concordou em não destruir o povo judeu. Moshe quebra as luhot e pune o povo. Quando Moshe desceu para o sopé do Har Sinai, ele foi recebido por seu grande discípulo Yehoshua
E Yehoshua esperou por seu mestre durante 40 dias aos pés da montanha. Hashem realizou um milagre especial para o tzadik Yehoshua, e a cada manhã caía mã do céu para ele no lugar onde ele estava esperando. Juntos, Moshe e Yehoshua se aproximaram do acampamento judaico. Moshe assegurava as Luhot que Hashem havia lhe dado para ser entregue a Bnei Israel. Quando Moshe se aproximou, ele viu o bezerro de ouro e os judeus cantando e dançando em volta dele. Moshe ficou profundamente chateado. O pecado de fazer uma imagem e adorá-la era algo terrível. Mas o Satã, o anjo mau, persuadiu os judeus a ficarem alegres e satisfeitos com seu pecado, e isso tornou as coisas muito piores. Moshe sabia que o povo merecia um castigo terrível, e então fez algo que ele sabia que abalaria os judeus, que os deixaria chocados. Ele pegou as Luhot e as quebrou. Ali estavam as sagradas Luhot, quebradas, e os judeus ficaram chocados. Era como se estivessem acordando de um pesadelo. De repente, eles se sentiram profundamente envergonhados. A quebra das Luhot fez eles compreender que Moshe sentiu que eles não mereciam as Luhot, e eles entenderam quão zangado Hashem deveria estar com eles. Moshe exclamou: "Que vergonha! 40 dias depois de ouvir no Har Sinai, diretamente da boca de Hashem, vocês não farão nenhuma imagem. Vocês fizeram uma imagem para si." No dia seguinte, Moshe destruiu o bezerro de ouro. Ele o queimou e moeu bastante o ouro até ele virar pó. Moshe misturou o pó com a água e fez com que todos os judeus bebessem dessa mistura. Qual era o propósito? Primeiro, isso fez com que todo judeu que achasse que o bezerro era um deus, entendesse o quanto ele estava errado. O bezerro não era um deus, pois acabou no estômago do homem. Segundo Hashem, realizou um milagre. Com a água. Todo judeu que havia deliberadamente servido ao bezerro de ouro, mas não poderia ser punido pelo Beit Din, porque não havia sido advertido ou não houvesse testemunhas que o tivessem visto pecando, sentiu seu estômago começar a inchar como um balão. Ele crescia e crescia até estourar e a pessoa morrer. Mas os judeus que não pecaram não foram afligidos pela água. Então Moshe exclamou: "Quem teve medo de Hashem e não deu nenhum ouro para fazer a imagem, aproxime-se de mim." Houve apenas uma tribo na qual nenhum homem deu ouro para a imagem, a tribo de Levi. Todos os homens de Levi se aproximaram e se juntaram a Moshe. Moshe lhes disse: "Preparem suas espadas." Todo judeu que foi advertido a não adorar o bezerro de ouro e que mais tarde foi visto por 2 testemunhas servindo à imagem, deve ser morto por vocês. Mesmo que este homem seja um amigo seu ou um parente, ele deve ser morto por vocês. Os Leviim mataram 3.000 judeus. O restante de Bnei Israel poderia facilmente impedir que os Leviim matassem seus irmãos judeus, mas ninguém protestou, pois Bnei Israel era realmente tzadikim, que escutavam Moshe. Eles sabiam que mereciam esta punição por seu pecado, e eles a aceitaram sem protestar. Moshe volta ao Har Sinai para rezar. No dia seguinte, o 19º dia de Tamuz, Moshe anunciou ao povo: "Estou voltando ao Har Sinai para rezar por vocês. Hashem ainda não me disse que perdoou vocês pelo seu pecado. Talvez se eu rezar com todo o meu coração, Hashem perdoará vocês e lhes dará outras Luhot." Novamente, Moshe permaneceu no Har Sinai por 40 dias, rezando para Hashem. "Por favor, Hashem, perdoe Bnei Israel." Ele implorou. "Se o Senhor não os perdoar, apague o meu nome da Torá inteira. Eu não quero que outros povos pensem que os judeus foram punidos porque eu não consegui salvá-los." Depois que Moshe rezou por 40 dias, Hashem concordou em não castigar Bnei Israel. Ele disse: "Em vez de puni-los agora, eu acrescentarei um pouquinho do castigo pelo pecado do bezerro de ouro a cada punição que eu der aos judeus no futuro." Moshe esculpe novas Luhot. Hashem
Disse a Moshe: Eu darei aos judeus um segundo par de luhot no lugar daquelas que você quebrou. Mas estas novas você terá que esculpi-las sozinho. Hashem mostrou a Moshe um lugar escondido sob sua tenda. E você sabe o que Moshe encontrou ali? Uma mina de safira, pilhas e pilhas desta pedra preciosa. Hashem disse: esculpa novas luhot em uma pedra de safira e leve-as para o alto no Har Sinai. Eu escreverei os 10 mandamentos nas luhot. E o que aconteceu com as sobras da pedra de safira? Hashem disse a Moshe: você pode pegá-las para você. Você não pegou ouro nem prata quando saiu do Egito porque estava ocupado preparando o cachê de Yosef para a viagem. Por isso estou fazendo você enriquecer agora. Moshe se tornara então um homem muito rico. Mas você acha que ele considerava sua riqueza importante? Não. Ele sabia que o dinheiro só permanece com a pessoa enquanto ela vive. E às vezes ela perde tudo durante a vida. Mas outro tipo de riqueza fica com a pessoa para sempre, o seu estudo da Torá. Esta é a verdadeira riqueza com a qual Moshe se preocupava. Moshe subiu pela terceira vez ao Har Sinai por 40 dias. No 10º dia de Tishrei, o dia de Yom Kippur, Moshe trouxe as segundas luhot de volta para Bnei Israel, e ele lhes disse: Hashem perdoou vocês pelo pecado do bezerro de ouro. O povo faz techuvá por seu pecado. Hashem disse a Moshe: porque Bnei Israel pecou, eu próprio não os guiarei até Eretz Israel. Um anjo guiará vocês a partir de agora. Quando os judeus ouviram isso, eles ficaram muito tristes. Eles retiraram as belas coroas que os anjos haviam trazido dos céus para eles, quando eles exclamaram na Sevenishma: faremos e ouviremos Hashem. No Har Sinai. Eles sentiram que não mais mereciam usar aquela bela joia, lamentando pelo pecado que cometeram. Moshe também se entristeceu. Ele rezou para Hashem: por favor, guie-nos com sua Sheriná. Não deixe que um anjo vá à nossa frente. Hashem aceitou a tefilá de Moshe. Enquanto Moshe viveu, Hashem, ele próprio, continuou a conduzir Bnei Israel. Moshe muda sua tenda para fora do acampamento. Depois do pecado do bezerro de ouro, Moshe mudou sua tenda para fora do acampamento. Ele disse: Hashem está zangado com Bnei Israel. Ele não mais permite que sua Sheriná repouse entre eles. Eu também mostrarei a Bnei Israel que estou desapontado com eles. Moshe esperava que a mudança de sua tenda para fora do acampamento fizesse com Bnei Israel com que ele se arrependesse ao compreender quão grave foi o pecado do bezerro de ouro. Mesmo depois de Yom Kippur, quando Hashem perdoou Bnei Israel, Moshe não trouxe sua tenda de volta para o meio do acampamento de Bnei Israel. Qualquer pessoa que precisava falar com Moshe tinha que sair do acampamento. Mais tarde, quando Bnei Israel começou a construir o Mishkan, Hashem ordenou a Moshe: basta, mude sua tenda de volta para o meio do acampamento de Bnei Israel. E assim fez Moshe. Moshe aprende 13 midot, atributos de misericórdia de Hashem. Moshe disse a Hashem: ensine-me como rezar por Bnei Israel depois que eles pecarem. O Senhor quase destruiu os judeus depois que eles fizeram o bezerro de ouro. Quero saber qual a melhor maneira de despertar sua misericórdia no futuro. Hashem respondeu: eu ensinarei a você minhas midot, atributos de misericórdia. Ensine-as a Bnei Israel e lhes diga: quando vocês evocarem minhas 13 midot de misericórdia, eu perdoarei seus pecados e serei misericordioso com vocês. Isto foi o que Hashem ensinou Moshe a rezar. Adonai, Adonai, El Rahum Vechanun Erech Apaim Verav Chesed Veemet Notzer Chesed Lalafim Nose Avon Vavesha Vechata Venaki. Estas palavras significam: primeiro, eu, Hashem, sou um Deus misericordioso para a pessoa antes de ela pecar, embora eu saiba que ela pecará mais tarde. 2.
Eu sou igualmente misericordioso depois que a pessoa peca, desde que ela faça techuvá. 3. Eu julgo todas as pessoas com veracidade. 4. Eu sou misericordioso com o pobre e com o oprimido, e os salvo de seus opressores. 5. Eu sou generoso mesmo com aqueles que não merecem. 6. Eu adio a punição, mesmo a de um rachá. Eu sou lento em puni-lo, porque dou-lhe tempo para fazer techuvá. 7. Meu atributo de hesed, bondade, é tão grande que eu posso salvar uma pessoa do castigo mesmo que ela tenha mais pecados do que méritos. 8. Eu pago a recompensa que prometi àqueles que a merecem. 9. Se um judeu faz uma mitzvah, eu recompenso seus filhos até 2.000 gerações depois. 10. Eu perdoo a pessoa que pecou porque seu Yetzer Hará convenceu de fazer o mal, desde que ela faça techuvá. 11. Eu até mesmo perdoo a pessoa que pecou com a intenção de me irritar, se ela fazer techuvá. 12. E eu perdoo um pecado cometido sem intenção. 13. Se um pecador faz techuvá, eu cancelo sua punição e novamente faço bondade para ele. Depois de ensinar a Moshe seus 13 atributos de misericórdia, Hashem disse Moshe para repetir para Bnei Israel a advertência de não fazer qualquer imagem. Ele não queria que o povo pecasse novamente, como fizeram com o bezerro de ouro. Hashem também ensinou a Moshe mais leis sobre os Yamim Tovim, Pesach, Shavuot e Sukkot, e ele introduziu Rosh Hashanah e Yom Kippur, dias de julgamento e perdão. Ele advertiu Moshe: Bnei Israel deverá guardar somente as festas de Hashem e não criar suas próprias festas como fizeram quando pecaram com o bezerro de ouro. A face de Moshe brilha. Quando Moshe voltou do Har Sinai em Yom Kippur com as segundas Luhot, os judeus recuaram temerosos diante dele, pois a face de Moshe estava tão brilhante que parecia emanar raios de sol. O povo não se atreveu a chegar perto dele. Talvez Moshe seja um anjo de Hashem, eles disseram. Nós seremos punidos se nos aproximarmos dele. Moshe chamou os Equenim, os líderes, e lhes disse: Hashem perdoou o povo pelo pecado do bezerro de ouro e eu trouxe novas Luhot. Os Equenim perguntaram a Moshe por que sua face brilhava tanto, mas Moshe não sabia nada sobre isso. Ele nem mesmo sabia que algo especial tinha acontecido com ele. Quando o povo viu os Equenim falando com Moshe, eles finalmente se atreveram a se aproximar também. Por que Hashem fez a face de Moshe brilhar? Primeiro, Hashem queria mostrar ao povo quão especial Moshe era. Eles pecaram terrivelmente ao procurar outro líder quando Moshe não retornou do Har Sinai. O povo deveria ter permanecido fiel a Moshe, porque ele era um homem tão grande que os raios da Shekhinah brilhavam em sua face. Segundo, as primeiras Luhot foram dadas a Moshe depois de Hashem ter aparecido abertamente para todos os judeus no Har Sinai e ter falado com eles. No entanto, as segundas Luhot foram dadas a Moshe em segredo. Ninguém teve permissão para se aproximar do Har Sinai. Talvez algumas nações alegrassem que Hashem não dera novas Luhot depois que as primeiras foram quebradas. Mas, porque a face de Moshe brilhou depois de ele ter recebido as segundas Luhot, todos tiveram que admitir que Moshe havia de fato recebido estas novas Luhot diretamente de Hashem. O brilho permaneceu na face de Moshe até o dia de sua morte. Moshe colocou uma máscara sobre seu rosto para que as pessoas não desfrutassem dos raios sagrados da Shekhinah o tempo todo. Somente quando ele falava ao povo é que tirava sua máscara e permitia que todos vissem o brilho da Shekhinah que emanava de sua face. O Midrash nos conta a recompensa futura. No futuro, a face de todo tzadik brilhará. No futuro, depois que Mashiach chegar, Hashem reunirá todos os tzadikim em seu grande Beit HaMikdash em Yerushalayim.
Hashem fará suas faces brilharem tal como ele fez a face de Moshe brilhar quando este retornou ao Har Sinai com as segundas Luhot. Mas nem todo tzadik receberá a mesma quantidade de brilho. Alguns brilharão tanto quanto o sol, outros como a lua, outros ainda como as estrelas, e outros como a menorá. Tudo dependerá de quanto cada judeu se esforçou para estudar Torá e cumpri-la. Quão sentida a pessoa ficará, caso ela não mereça nenhum brilho em sua face, ou se ela notar que as faces de outras pessoas brilham mais, porque elas se esforçaram mais do que ela. Enquanto vivemos neste mundo, devemos nos empenhar ao máximo em estudar e cumprir a Torá. No futuro, Hashem dará a cada um de nós a recompensa apropriada. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é um inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as novidades do canal. Shalom a todos!